Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para um vídeo um pouco mais técnico. Há 2 vídeos atrás, eu acho, eu falei sobre se ainda existe espaço para as pessoas que estão começando na área de dados, analistas júniors, e hoje eu vou explicar um pouquinho do porquê desse meu conselho e como que eu vejo essas empresas que hoje já estão nessa ascensão tecnológica, como que esse futuro vai impactar nos nossos cargos. E é tudo questão de uma perspectiva minha, com base na minha experiência, no que eu vivi no mercado e o que eu venho estudando e vendo o que potencialmente vai acontecer. Então, antes de tudo, eu quero dar um aviso que, mais uma vez, tudo que eu tô falando aqui é com base na minha experiência pessoal, pode ser que eu esteja completamente errada e também pode ser que as coisas mudam, né? Principalmente nesse mundo de tecnologia. Pode ser que o que eu fale hoje, daqui 6 meses, já não tá mais válido. Então, se você tá passando por aqui nesse vídeo, tá assistindo isso no futuro e as coisas mudaram, ou são diferentes, ou tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários e explique o seu ponto de vista de uma forma amigável para agregar mesmo a nossa comunidade, tá certo? Então, aviso dado, vamos pro vídeo. Bom, primeiramente, dentro das empresas, nós temos 2 tipos de profissional: o gerente de pessoas, People Manager, e os contribuidores individuais, ICs, Individual Contributors. Geralmente, esses People Managers gerenciam as pessoas, obviamente, e os ICs são as pessoas que realmente colocam a mão na massa, que executam o processo. Para facilitar os exemplos que eu vou dar aqui durante o vídeo, vamos imaginar essa pessoa, esse IC, como um analista de dados. Como que funciona na prática o dia a dia de um analista de dados, assim, de uma forma resumida? O gerente, o gestor ou o gerente de projeto chega com uma demanda, essa pessoa, esse analista, esse IC, ele recebe essa demanda, ele analisa o que precisa ser feito, constrói ali a lógica que ele vai seguir para executar aquela demanda, escreve os códigos necessários, acessa o sistema, extrai essas informações, analisa os resultados, gera os insights, registra isso em algum lugar e entrega, seja em formato de apresentação, seja num documento de texto, seja num sistema. Basicamente, esse é o fluxo. É claro que isso vai mudar conforme a empresa, conforme o seu fluxo de trabalho, conforme os seus processos, mas basicamente esse é o fluxo mais comum que eu vejo por aí das pessoas que trabalham nessa área, que convivem comigo. Então, as responsabilidades desse analista são muito bem definidas, na maioria dos casos, e também o perfil dessa pessoa, em comparação com outras áreas da empresa, é voltado para um perfil mais técnico. Então, como seria o processo para colocar um projeto novo no ar, um produto novo no ar, ou a mudança de um processo? Geralmente o gerente de produto vai entrar em contato com o analista, vai passar ali aquela demanda, vai esperar a análise ficar pronta, vai avaliar se faz sentido ou não seguir com aquela decisão, vai entrar em contato com o time de engenharia, que vai fazer a criação da API, e depois vai para o time de produto, que vai avaliar a regra, vai entender se aquilo está pronto para ser implementado oficialmente. Então você tem várias partes do processo, com várias personas diferentes, executando um pedaço desse processo para que o todo seja completo e aquele produto ou novo processo esteja em vigor, em contato com o cliente final. Então, o analista, ele é um pedaço dessa esteira. E como vai funcionar essa nova realidade? E aqui vai muito mais do que eu vivi e como eu vejo que as coisas podem vir a acontecer no futuro. Esses people managers, esses gerentes de produtos, gerentes de negócio, gerentes de pessoas, eles vão vir a ser os novos High ICs, High Impact Individual Contributor, também chamado de HIC. Eu sei que é muito termo em inglês porque as literaturas novas elas estão sendo escritas mais na gringa, então os termos que eu vou usar aqui vão ser vários termos em inglês para exemplificar e explicar um pouco mais das coisas que eu venho lendo, das coisas que eu acredito que vão realmente se tornar realidade dentro do mercado de trabalho. Então esse termo High IC, que a gente poderia traduzir para contribuidor individual de alto impacto. Então essa pessoa, ela não vai mais gerenciar pessoas, ela vai ser um maestro de inteligência artificial, o orquestrador dos agentes de IA. Ele seria basicamente o cérebro estratégico, o que daria para essa pessoa um poder de execução e um poder de entrega de alta capacidade, o que reduziria, por exemplo, não lembra da esteira, onde cada IC era responsável por uma fase dela? Agora essa pessoa substituiria a esteira como um todo e seria representado ali pelo que antes era equivalente a 4 ou 5 pessoas, e exigindo então que essa posição tenha uma grande gama de skills e competências extremamente desenvolvidas, como por exemplo, visão do produto, porque ele precisa entender exatamente qual seria a dor do cliente para poder
pensar numa solução plausível para resolver aquele problema, orquestração dessas inteligências artificiais. Então, organizar o processo de uma forma que os agentes de inteligência artificiais sejam eficientes nas execuções, para potencializar e acelerar a entrega, e uma validação crítica. Ele vai precisar ter o repertório técnico para poder validar essa entrega da inteligência artificial e conseguir apontar esses erros. E esse ponto principal que existe uma senioridade extremamente acumulada. Eu acho que não só nesse ponto, né? Todos os outros. Você precisa ter um profissional extremamente sênior, que consiga ver a empresa e o impacto da empresa até o cliente final como um todo, para conseguir estruturar uma esteira de produção dessa forma, onde ele consiga representar todas as partes deste processo, inclusive a parte técnica final de validação. Então, basicamente, é o fim do profissional que faz somente uma parte da esteira. Aqui a gente vai ter outro termo em inglês para explicar, chamado Workflow Compression, que é basicamente a pessoa agora vai ser responsável pelo planejamento do produto, pelo planejamento da estratégia, pela parte do código análise e pela validação de negócio. A IA faz a execução agora, então ela escreve o código, ela faz a análise, ela sabe SQL, ela sabe Python, ela sabe a linguagem de programação para a construção da sua API e você só valida todas essas fases do projeto. E é claro que você vai precisar treinar esses agentes para que sejam capazes de fazer uma entrega correta que englobe a lógica de negócio da sua vertical, do seu cliente, da sua empresa, do seu produto ou processo final, para que essa entrega seja eficiente no final das contas. E foi basicamente isso que estava vindo acontecendo comigo nos últimos meses, na última empresa que eu trabalhei, que gerou aquele vídeo que eu postei aqui sobre a minha demissão, que é onde eu já não tinha mais um time, eu tinha ali as inteligências artificiais, mas comigo, né? Eu via que o próximo passo seria eu absorver o papel do gerente de projeto, que era o responsável por gerar as minhas demandas ali dentro da nossa esteira de execução, mas para isso eu precisaria tornar essas inteligências artificiais mais eficientes para conseguir ter mais tempo livre, para conseguir absorver outras demandas. E é isso que eu acho que falta tempo. Como ainda é tudo muito recente e a qualidade das entregas das inteligências artificiais ainda não estão no mesmo nível que os profissionais que estão sendo demitidos neste processo de modificação cultural, mas eu acho que isso é só uma questão de tempo para que a gente se adapte e a frequência de uso cresça dentro das empresas, para que a AI se torne realmente eficiente em execução desses tipos de processo e que a partir daí a gente vai ter a oficialização desses novos cargos, que seriam esses maestros de inteligência artificial. Eu vejo isso acontecendo, sei lá, talvez no próximo ano. Acho que durante esses próximos 6 meses ainda existe um tempo de maturação de todas essas implementações que estão sendo feitas e também do próprio pessoal que sobrou, né, dessas empresas a se adaptar com a ausência desses profissionais que saíram devido a layoffs e também conseguirem implementar essas atividades de pessoas que foram perdidas. E talvez só no ano que vem a gente vai ter isso rodando de uma forma mais explícita dentro das empresas. E aí você pode estar me perguntando, como que o júnior vai se desenvolver dentro dessa nova realidade? E é uma ótima pergunta, porque era justamente aqui que eu queria chegar, porque isso conecta muito com o meu vídeo anterior, falando sobre se ainda existe espaço para o analista júnior, e existem essas duas verticais. Ou o analista vai ou o analista vai buscar em outra empresa esse desenvolvimento técnico para conseguir essa experiência, tanto profissional quanto tanto técnica como social, para conseguir se desenvolver e se tornar o mais próximo possível desse High IC, e a partir daí ele vai estar capacitado e pronto para assim aplicar em processos seletivos em empresas mais desenvolvidas tecnologicamente, onde já utilizam IA, e ser este maestro e atuar como este maestro. Mas também existe a segunda possibilidade de um analista que está entrando numa empresa onde essa realidade já é a realidade atual da empresa, como por exemplo nas Big Techs, e aqui vai o meu ponto de vista, onde é um pouquinho mais nebuloso, porque é claro que isso ainda está acontecendo, então eu vou falar aqui a minha opinião sobre como que esses novos analistas vão ser impactados por essa mudança de cultura e de processo. E um termo que eu gostei para explicar isso, que eu vi algumas pessoas usando esse termo, seria o problema da escada sem os primeiros degraus, né? Onde você já começa dando um passo maior que a perna e indo para o próximo degrau, onde você não tem aquela base para te suportar nos seus próximos desafios. Então acho que o primeiro ponto é que o júnior ele não vai mais aprender no braço, ele vai aprender com o pensamento crítico. Porque antes a gente contratava um analista
analista júnior, ele passava ali uma curva de aprendizagem de 6 meses para conseguir se desenvolver no Python, SQL, e só depois disso ele ia entender um pouco mais da regra de negócio, do contexto da empresa, ter um pouco mais de lógica para conseguir associar certas coisas. Então essa parte técnica que antes demorava 6 meses para desenvolver, ela não vai ser mais necessária porque a IA já vai trazer isso de uma forma mais commodity. Então o júnior ele já vai chegar sendo introduzido às lógicas da empresa, as regras de negócio. Então a partir daí ele vai já se desenvolver. Ele já vai entrar tendo que ter esse pensamento crítico mais bem desenvolvido. O segundo ponto que eu vejo é a IA se tornando uma tutora socrática. Eu vejo que no futuro o júnior ele não vai só pedir para a IA executar as tarefas, ele vai ter que também perguntar para a IA o porquê que ela está fazendo as tarefas daquela forma. Então a IA ela vai ser basicamente aquele sênior que faz a mentoria daquele júnior para poder desenvolver ele tecnicamente. Então o júnior ele vai ter que ter muito mais essa proatividade de questionamento para ter a oportunidade de aprender, já que a IA vai ter paciência infinita para explicar para ele o que está acontecendo e o porquê das decisões serem tomadas daquela forma para poder executar aquela tarefa. Outra coisa que eu imagino acontecendo também são as empresas sendo responsáveis por essa tutoria. Tutoria tá certo falar? Nem sei. Mas, por exemplo, colocando hackathons internos ou colocando treinamentos internos. Eu vejo, por exemplo, que como empresa, eles não vão querer que o júnior erre ali em produção. Então, eu acredito que essas simulações de ambientes realistas, com projetos práticos, dados reais, vão ser extremamente necessárias para poder criar essa casca nos analistas novos. Então vai ser muito mais responsabilidade da empresa garantir que o ambiente de ensino esteja disponível para esses novos analistas, não contando muito que eles vão em busca de algo mais técnico, já que a AI vai estar facilitando esse processo desde o dia zero. E o último ponto, eu acho que é o ponto mais complexo para as pessoas com o nosso perfil, que é a ascensão das soft skills precocemente, de forma precoce. E o que significaria isso? Antigamente, os analistas, quando você ia contratar um analista, você avaliava se ele tinha, obviamente, um pensamento crítico ali, né, uma capacidade de lógica. Você avaliava em questões mais técnicas, se ele sabia o básico de SQL, introdução a Python, introdução à lógica de programação. E como gestor, a parte de desenvolvimento de competências sociais era a responsabilidade do gestor de desenvolver com o tempo. Então, conforme esse analista fosse interagindo entre clientes internos, fosse participando de reuniões, você ia ali desenvolvendo essas skills de comunicação, capacidade de fazer as perguntas certas, de entender a lógica de negócio. Mas com essa ascensão da IA, essas soft skills elas vão precisar vir de fábrica desde o dia zero, porque se a pessoa não conseguir interpretar a lógica de negócio, ter uma boa comunicação para entender qual é o problema e escrever um bom prompt a partir disso, a entrega final dessa pessoa vai ser prejudicada. Então, ao invés do analista ficar só num canto, ser tímido e ficar codando com a expectativa de ser desenvolvido socialmente com o passar do tempo e da experiência, eu acredito, no meu ponto de vista, que isso vai mudar e que essa pessoa já vai ter que vir com uma comunicação mais bem desenvolvida para garantir que isso seja feito de forma clara no dia a dia de trabalho, para que a entrega dele não seja prejudicada, já que a inteligência artificial precisa que você se comunique bem com ela para que as tarefas sejam executadas da forma correta. Essa parte vai ser um pouco complicada porque você vai mudar completamente o perfil dessa pessoa, né? Desse profissional. Então, não sei muito bem como isso vai funcionar. Mas eu acho que são esses os pontos que eu tinha para trazer no vídeo de hoje. É claro que isso é a minha visão de como eu imagino que o mercado de trabalho vai ser impactado com esse boom tecnológico que a gente vem vivendo. Pode ser que daqui a 6 meses tudo mude drasticamente e nada disso aconteça. Mas eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de claridade para vocês sobre o que pode vir a acontecer e para que vocês possam também se preparar para essas novas possibilidades, pensar um pouco fora do que a gente está acostumado e começar a questionar mesmo para qual caminho você vai seguir, considerando essas novas mudanças, ainda mais se você estiver nesse momento de introdução, de início de carreira. Entender quais são as suas possibilidades vai ser muito importante
nesse momento para que você consiga tomar a decisão certa um pouquinho mais pra frente. Mas eu acho que é isso então por hoje, por essa semana. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo. Tchau.